Então é tempo difícil, irmãos. O justo viverá pela fé. Então, devido à perseguição, meus irmãos, eu resolvi compartilhar as palavras, a doutrina de Deus, louvado seja Deus, pelas redes sociais, usando o Facebook, usando o WhatsApp, louvado seja Deus, só nunca tive Twitter e Instagram, usando o Facebook e o WhatsApp. E comecei a espalhar a mensagem, pregação, como os irmãos têm visto aqui, louvado seja Deus, que eu tenho pregado a palavra de Deus, em via online, som de áudio pela via internet, e costumava a postar, louvado seja Deus, as pregações pelo Facebook e pelo WhatsApp, porque devido à perseguição que estava sofrendo, então resolvi usar esse meio de comunicação para alcançar os outros países, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Então, meus irmãos amados, Deus usando o pastor Eduardo Santos, sobre a revelação que Deus deu a ele, sobre o Facebook e o WhatsApp, louvado seja Deus, e eu fiz prova com Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, não criais em todo espírito, mas provai. Como você vai provar? Orando e jejuando. Porque olha, irmãos, como quando o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, ele foi, glória a Deus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, na primeira missão, ele e Barnabé separados para pregar o evangelho, na sua primeira viagem missionária, oraram e jejuaram, e buscaram a Deus, para depois ir. E a primeira coisa que aconteceu com eles foi o quê? Eles encontraram com o falso profeta Elimas. E se eles não tivessem orado e jejuado? Então, meus irmãos, a primeira coisa, tudo que a gente faz, qualquer revelação, profecia que a gente recebe, se você não tem muita certeza, não vai já criticando, não vai já falando, dobra o joelho e ora, que o Senhor Deus te dá o discernimento. E foi o que eu fiz. Quando eu recebi essa revelação desse grande homem de Deus, pastor Eduardo Santos, muitos criticaram, muitos murmuraram. Eu dobrei meu joelho e comecei a orar a Deus pela madrugada. Certo dia fui pregar na igreja pentecostal Deus Amor do Vista Alegre, então onde está o nosso irmão pastor Daniel, e também preguei na sede Surcussal, louvado seja Deus, lá do Elisa Maria 2, Deus usou o nosso pastor Edson e o pastor Daniel, irmão, é uma benção, mas Facebook não é para crente não, WhatsApp não é para crente não, irmão, sai fora disso aí. Eu fiquei, mas eu estou usando para evangelizar, tenho orado, tenho jejuado, e comecei a falar com Deus, né? E o Espírito Santo realmente estava me incomodando com isso, eu não estava entendendo. E aí eu comecei a orar a Deus pela madrugada. E na hora que eu orava a Deus pela madrugada, eu senti, irmãos, o poder de Deus se manifestar sobre a minha vida. E naquele momento, irmãos, Deus me deu uma visão. Eu vi uma escuridão muito grande. Eu via um túnel negro. E no final desse túnel eu via um garfo, um tridente. Um tridente que nas suas pontas, de ponta cabeça, e nas suas pontas tinha aquelas flechas, tipo que nem aquelas lanças, louvado seja Deus, de portões, né? Pontudo. Então era um tridente. E debaixo do tridente eu vi 666. E debaixo do 666 eu vi o símbolo do WhatsApp, do Facebook e da televisão. E no símbolo da televisão tinha também o Twitter e Instagram, aquele símbolo. E eu não entendi aquilo. Aí uma voz falou ao meu coração, poder de Deus, minha carne chega tremia. Vê isto, meu servo, isso são instrumentos de Satanás na terra, que está destruindo lares, famílias e ministérios, destruindo crianças, porque o alvo de Satanás é destruir a criança, meu servo, a família e a criança, porque ele destruindo a família e a criança, ele destrói a igreja. E eu falei, meu Deus, tem de misericórdia. Aí Deus falou comigo, meu servo, sai disso. E eu ainda falei, mas meu Deus, amém. E eu falei assim, Senhor, mas tem sido uma bênção, então por que o Senhor tem me usado tanto? As pessoas têm sido curadas, têm sido libertas. Aí a voz do céu me dizia, a voz de Deus me dizia, meu servo, as pessoas são curadas por causa da minha unção na tua vida, por causa do poder da celestial
que está em você, o do dom que eu te entreguei. Por isso que são curadas. Mas não ouviste o que o meu servo falou, o que eu revelei ao meu servo e meus outros servos que entregou a você, porque resiste. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu comecei a chorar, pedir a misericórdia de Deus e perdão ao Senhor. E ali, meus irmãos, e Deus falou assim: você, meu servo, quer ouvir naquele grande dia? Louvado seja Deus. Eu repudiar você, virar o rosto para você e te condenar? E você me disser: Senhor, eu expulsei demônio, curei, preguei sua doutrina, e eu dizer a você: apartar de mim que eu não te conheço? Eu falei: não, jamais, Senhor. Então, se você não quiser ouvir essa palavra, se afaste disso e avisa todos os meus servos que muitos deles estão inocentes, presos nisso, e avisa eles para que saia desse sistema. E meus irmãos, e Deus falou comigo: virá muitos murmuradores, muitos perseguidores por meu servo pregar contra isso. Mas não temas, que eu sou contigo, e todos aqueles cristãos que for contra, a minha mão pesará sobre eles. Então, meus irmãos, faça a prova dessa revelação que Deus me deu. E eu via, meus irmãos, uns bichos sair daqueles símbolos. E eu vi no símbolo de cada símbolo, eu vi um demônio. E esse demônio comandava uma legião. E eu via no símbolo do WhatsApp uma pombagira, uma mulher toda de vermelho e seminua, dando muitas gargalhadas e dizendo que está prendendo muitas almas nesse sistema. E Deus me mostrava sobre o WhatsApp, sobre a mentira que tem ali, muitas postagens mentirosas, sobre as violências e sobre as contendas que tem ali. E nesses três símbolos, tinha os 3 demônios comandando. Eu vi o demônio da pombagira, o tranca-rua e o espírito da morte. A pombagira tem destruído casamentos, destruindo lares, ministério de pastores, adulteração tanto no ato sexual como na palavra. E meus amados irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, uma coisa muito terrível. E ali, meus irmãos, eu via ela rindo, dizendo assim: o WhatsApp é meu. Como Deus mostrou para o pastor Eduardo Santos, Deus mostrou para mim. E ela dava risada, irmãos. Eu falava: meu Deus, tem de misericórdia. E Deus mostrava que Ele não está no meio disso. Porque a Bíblia diz: convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. A gente não pode beber o cálice de Deus e os cálices dos demônios. Ou é ou não é. Não pode de uma fonte jorrar água salgada e água doce. Ou é ou não é. Ou é doce ou é salgada. Então, meus amados irmãos, e aquela mulher ria. E eu vi o demônio do adultério, da prostituição naquele WhatsApp. E os demônios da mentira. E quantas postagens que postam no WhatsApp, louvado seja Deus, de mentiras, pregadores que pregam e não vivem o que prega, adultérios, falsas revelações, falsas profecias e também as violências. E o que mais você vê nesses WhatsApp é homicídios, homens espancando criança, tanto no WhatsApp como no Facebook. E Deus mostrava muitos crentes caídos, frios espiritualmente. E Deus me mostrava também: meu servo, olha a minha igreja como está. A maioria, não todos caídos, que tem caído, já não tem força mais de orar. Os meus servos que passavam as madrugadas orando, jejuando a Deus, jejuando, orando a mim, hoje estão presos nisso. Aí Deus me mostrou, meus irmãos, o outro demônio que atua nisso, o tranca-rua das almas. É um demônio que tranca as pessoas, prende as pessoas nisso, que a pessoa fica viciada naquilo e não consegue fazer mais nada. É 24 horas conversando,
vai fazer alguma coisa nesse WhatsApp e no Facebook. E não consegue mais viver a vida. Não consegue mais orar, não lê mais a Bíblia. Contenda, adultérios. E Deus não está no meio disso. Isso foram os instrumentos do diabo na terra para acabar com a igreja. E muitos crentes não estão tendo essa visão. Porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? E dele ninguém é discernido, só compreende as coisas do Espírito quem tem a mente com Cristo. E a maioria das pessoas que vivem no pecado da vaidade, da arrogância, da soberba, ele não tem o Espírito Santo. Porque para ter o Espírito Santo tem que ter o fruto do Espírito. Paciência, temperança, paz, amor e longanimidade. E quando a pessoa vicia nisso, ela já não tem mais Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus se afasta e o diabo toma de conta. Aí entra a soberba. Quando Deus envia os teus servos, aí começam a murmurar. Então, meus amados irmãos, e Deus me mostrava esse tranca-rua trancando muitas pessoas nisso. Tanto é que uma época quando isso ficou fora do ar, as pessoas ficou desesperadas, preocupado com isso. E Deus mostrava para mim também o outro demônio, o espírito da morte. A morte espiritual de muitos cristãos. Muitos já não vêm mais para a igreja porque estão fixados nisso. Não tem mais força de orar, de jejuar a Deus. E o espírito da morte também tirando a vida das pessoas. Quantas pessoas que são casadas, que descobrem que sua mulher o traiu, vai lá e mata a mulher. Organizações criminosas, organizando para roubar, para matar através desses aplicativos. Acidentes de carros, pessoas sendo atropeladas por causa desses aplicativos de WhatsApp e o Facebook. E Deus me mostrava, irmãos, o demônio da sensualidade, aquelas fotos que as mulheres pousam, seminua, e até mesmo crente fazendo pose com a boca, bico com a boca, sensualidade, atraindo a lascívia, o pecado. E Deus tem se entristecido com isso. Deus me deu essa revelação, mostrava esses demônios atuando. E Deus falou assim: meu servo, até minhas igrejas de doutrina, esse espírito entrou, esse mal entrou, e estão matando a fé de muitos. E os meus servos que têm as visão não estão sendo valorizados, estão sendo rejeitados, porque o tempo do fim seria tempo de apostasia, o abandono da verdade, o abandono da santidade, o abandono das sãs doutrinas. Espíritos enganadores estariam regendo as igrejas, que Deus diz na palavra. Espírito compreende pessoas, profecias, revelações. Só que esse espírito que o apóstolo Paulo falou é o espírito do engano, o espírito de Satanás seduzindo e enganando, usando os seus adeptos, os falsos mestres, os falsos pastores, distorcendo as verdades bíblicas e contaminando a mente das pessoas. E Deus me mostrava, irmãos, direitinho esse tridente 666 e debaixo do 666 o símbolo do WhatsApp, do Facebook, da televisão, junto com o Twitter e o Instagram. E Deus me mostrava, meus irmãos, a atitude dos demônios, o tranca-rua, a pombagira, o espírito da morte, a pombagira no WhatsApp, com a mentira, com o adultério, derrubando o ministério de pastor. E você viu aí, tanto o pastor, o homem de Deus, que caíram no pecado por causa desses aplicativos. Tá vendo? As pessoas presam nisso. Aí eu peguei e falei assim: Senhor, ficou difícil para as pessoas que trabalham também, né? E Deus falou assim: meu servo justo viverá pela fé. Eu já te avisei, se você continuar com isso, você será condenado. E quem continuar com isso será condenado. Então, vós já não é mais inocente. Você está avisado. Saia disso. E eu, meus irmãos, estou aqui, louvado seja Deus, trazendo essa revelação de Deus. Quem quiser, faça a prova com Deus. Ore ao Senhor. E todos esses demônios davam gargalhada. Esse sistema é nosso. E nós vamos levar muitos para o inferno ainda. Conosco. Nós não vai sozinho para o lago de fogo. Vamos levar principalmente os crentes.
Tá vendo, irmãos? Uma coisa terrível. E pare bem e pense, irmão, como esse negócio é terrível. Você fixa nisso, você tem hora que você não consegue sair. Você não consegue fazer nada a não ser fazer isso. É o demônio do tranca-rua. Até homens de Deus que são usados por Deus, o diabo tem enganado. Até eu fui enganado. Mas a Deus usou os teus profetas, eu fiz prova, Deus falou comigo e agora eu estou passando a experiência a vocês.